Santos tem interesse em Alexandre Pato, Vitória negocia a contratação de Keno e o Atlético Paranaense pode fechar com destaque do futebol goiano. Bora conferir hoje mais um super giro de notícias do mercadão da bola do futebol brasileiro que está muito movimentado. O Vitória tem negociações em andamento pela contratação do atacante Keno do Fluminense. A informação foi confirmada pelo próprio diretor do Leão, Ítalo Rodrigues, que afirmou ainda estar longe de um desfecho. Aos 34 anos, Keno chegou ao Fluminense para a temporada de 2023 e após as boas atuações com a camisa do clube, teve seu vínculo ampliado até o fim de 2025. Antes de chegar ao Rio de Janeiro no final de 2022, o baiano foi ventilado no Bahia, maior rival do Leão da Barra. O atacante ainda soma boas passagens pelo Palmeiras e Atlético Mineiro. Por outro lado, o Vitória acertou a contratação do lateral direito Rainer, que defendeu o Santos no Paulistão. O jogador está emprestado pelo Azures do Paraná até o final do ano, mas não vai permanecer no Peixe para a disputa da Série B. O rubro-negro baiano apresentou uma proposta de compra ao time paranaense pelos direitos do atleta de 28 anos, conforme informou o jornalista Vene Casagrande. Rainer disputou 11 jogos no Paulistão e foi usado por Fábio Carille tanto na lateral direita quanto na esquerda. O ala fez um final de Paulistão de avaliação interna muito ruim, embora tenha sido premiado pela Federação Paulista, entrando na seleção do campeonato na ala direita. E falando em Santos, o clube está avaliando a contratação do atacante Alexandre Pato, de 34 anos, que está sem clube desde sua saída do São Paulo no fim do ano passado. O Peixe planeja realizar testes físicos intensos no jogador antes de avançar pela contratação. Para ter certeza do negócio, o Santos inclusive vai usar equipamentos específicos diferentes do que estão à disposição no CT Rei Pelé. O clube quer ter a certeza de que Pato pode entregar em campo antes de fazer o investimento. A ideia foi debatida internamente no mês de dezembro, logo após a chegada de Fábio Carille, porém não avançou na época. Para que o negócio dê certo, Pato também precisaria se encaixar na realidade salarial do Peixe para 2024 e topar um contrato curto de apenas uma temporada até o final da Série B do Brasileirão. E o Santos acertou com o argentino Gonzalo Escobar como reforço para a lateral esquerda, depois de topar rescindir de forma antecipada o contrato de Felipe Jonathan para que ele se acerte com o Fortaleza. O argentino também será atleta do Peixe com vínculo definitivo. Aos 27 anos, Escobar chega justamente para suprir a saída de Felipe, cujo ciclo no Santos era visto como encerrado depois de rusgas com a torcida em uma final de Paulistão ruim. Vale lembrar que Escobar levou 13 pontos no rosto e teve traumatismo crânioencefálico nos ataques da torcida do Sport ao ônibus do Fortaleza. Outro zagueiro que está na mira do Santos é o zagueiro Rodrigo Caio, que está livre no mercado. A diretoria santista tem conversas com o defensor de 30 anos que deixou o Flamengo no final de 2023. O Grêmio também estuda a contratação de Rodrigo Caio após a saída de Bruno Vini, mas as tratativas não evoluíram até o momento. Sua possível chegada ao Santos seria por contrato de produtividade após minuciosa avaliação física. O Atlético Paranaense realizou uma proposta pelo zagueiro Wagner Leonardo, um dos destaques do Vitória. O defensor agrada ao técnico Cuca desde os tempos que treinava o Atlético Mineiro em 2021, quando chegou a pedir a sua contratação. O Leão detém 50% dos direitos econômicos do jogador e a outra metade pertence ao Portimonense de Portugal. A multa do zagueiro gira em torno de 5 milhões de euros, cerca de 26 milhões de reais na cotação atual. Wagner Leonardo foi revelado nas divisões de base do Santos e se profissionalizou em 2019. Pelo Peixe atuou em 40 jogos e também passou pelo Náutico, Fortaleza e Cruzeiro, todos por empréstimo. O Furacão também avalia a contratação do meio-campista Shailon, destaque do Atlético Goianiense. Aos 26 anos, Shailon é formado nas categorias de base do São Paulo e chegou ao Dragão em 2022, onde vem se destacando desde então. Em 2024 já foram 8 gols marcados e 12 assistências em apenas 18 partidas. A negociação, porém, é considerada difícil. O meio-campista soma mais de 100 jogos no time goiano e é um dos principais jogadores do elenco. De acordo com a apuração do GE, a multa rescisória de Shailon gira em torno de 1,4 milhão de euros. E segundo o Esportes ao Povo, o Fortaleza cogita o retorno do atacante Renato Kaiser, que está emprestado para o Criciúma até o final da atual temporada. O jogador de 28 anos foi contratado pelo tricolor do PC no início de 2022 e está na lista de maiores compras da equipe cearense por cerca de 6 milhões de reais. O atacante tem contrato até o fim de 2025 e foi cedido para o Tigre neste ano, mas pode voltar a vestir a camisa do tricolor, apesar dos problemas internos que teve na época. A possibilidade de retorno do jogador é avaliada pelo departamento de futebol e pela comissão técnica e envolveria também um acordo com os catarinenses.
Pelo Criciúma, Kaiser soma até aqui 19 jogos, 4 gols e 1 assistência. O uruguaio de Arrascaeta entrou na mira do Cruz Azul do México, que acena como uma proposta para a janela do meio do ano. Aos 29 anos, o meia uruguaio tem contrato até o fim de 2026, recebeu uma valorização em 2022 e segue como um dos principais nomes do elenco desde 2019, quando chegou ao Flamengo. A multa rescisória para levar Arrascaeta gira em torno de 50 milhões de euros, cerca de 267 milhões de reais, mas o Cruz Azul sinalizou com uma oferta entre 15 e 20 milhões de euros, entre 82 e 108 milhões de reais. O interesse já chegou até os representantes do jogador e ao Flamengo, mas as partes ainda não trataram de maneira oficial sobre números, já que não há interesse do clube carioca na saída. O Goiás tem negociações avançadas com o meio-atacante Alex Teixeira, ex-Vasco da Gama. Aos 34 anos de idade, o jogador está atualmente sem clube e chegaria sem custos ao time do Centro-Oeste. As negociações avançaram nas últimas horas e ele é aguardado em Goiânia para assinar o contrato válido até o fim desta temporada. O experiente jogador atuou pelo Vasco nas 2 últimas temporadas, somando 6 gols e 7 assistências em 50 partidas. Na carreira, ele também já passou pelo Shakhtar Donetsk da Ucrânia, Besiktas da Turquia e pelo futebol chinês. O Goiás também tem negociações em andamento pela contratação do atacante Rossi, que está de saída do Vasco. Apesar das conversas estarem avançadas, o alto salário do atacante de 30 anos dificulta o negócio. No entanto, a diretoria do clube goiano segue tentando a contratação do jogador. O Santos era outro clube que tinha interesse em Rossi, mas acabou desistindo do negócio. Vale lembrar que Rossi já teve uma passagem pelo Goiás em 2016, onde marcou 9 gols em 31 partidas. O Botafogo de São Paulo tem interesse na contratação do meia Iago Ferreira, que voltou recentemente para o Fluminense. O jogador tem vínculo até dezembro, mas negocia a renovação de contrato e deve ser emprestado para a sequência da temporada. As negociações entre o clube de Ribeirão Preto e o Tricolor ainda estão em estágio inicial, mas seria um empréstimo para os paulistas até o fim da Série B do Campeonato Brasileiro. Caso as tratativas com o Botafogo de São Paulo evoluam, Iago partiria para seu terceiro empréstimo. Ele foi destaque do Nova Iguaçu no último Campeonato Carioca. O Novo Horizontino anunciou a contratação do volante Eduardo, ex-chapecoense. O jogador de 27 anos é o primeiro contratado pelo Tigre do Vale para a Série B do Brasileirão. O volante chegou ao clube depois de uma curta passagem pela Chapecoense, onde disputou 5 jogos pelo Campeonato Catarinense em 2024. Em 2022 e 2023, Eduardo defendeu o Avaí, totalizando 73 jogos, 2 gols e 3 assistências. Cria da base do Criciúma, o atleta passou também pelo profissional do time catarinense e pelo Cruzeiro. A Ferroviária acertou a contratação do atacante Vitor Andrade para a disputa da Série C. O jogador de 28 anos se destacou pela Portuguesa no último Paulistão e foi o líder de dribles da competição, com média de 4,3 por partida. Formado pelo Santos, Vitor chegou a ser chamado na Vila Belmiro como sucessor de Neymar. Quando alcançou o time principal, porém, ele não conseguiu render o esperado e fez apenas 3 gols em 29 partidas. Depois do Peixe, o atacante passou por Portugal, Alemanha e Coreia do Sul, antes de retornar ao Brasil e vestir a camisa de diversas equipes, entre elas a Chapecoense, Goiás, Remo, Vila Nova, Juventude e Lusa, onde jogou 8 partidas e fez um gol no Paulistão. Então, rapaziada, isso aí foi mais um super giro de notícias pelo mercadão da bola do futebol brasileiro. Deixe aí nos comentários suas opiniões. Não se esqueça de compartilhar o vídeo, que é muito importante. Deixe o seu like aí, que vai ajudar muito. As redes sociais do canal estão todas na descrição. E se não for inscrito ainda, se inscreva e ative o sininho das notificações para não perder as próximas notícias. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que tenham gostado. Tamo junto e até o próximo.